Exclusivo, o Ministério Público protocolou ontem 7 ações cíveis na Justiça sobre o esquema conhecido como Quadro Negro. Os promotores pedem o pagamento de mais de 41 milhões de reais em danos morais e materiais. 18 pessoas e 3 empresas são suspeitas de participação no esquema. O ex-diretor da Secretaria de Educação, Maurício Fanini, é apontado como um dos principais responsáveis pela fraude. Segundo os promotores, Fanini se valeu da proximidade com o governador Beto Richa, do PSDB do Paraná, para montar um esquema de desvio de dinheiro. Só restaram entulhos, ferros retorcidos e paredes inacabadas no lugar onde deveriam estudar 500 alunos aqui na zona rural de Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. A escola já deveria estar pronta há mais de 2 anos, mas a construção mal começou. E o pior, para os engenheiros da Secretaria de Educação, essa obra estava 99% pronta e o Estado pagou R$3.300.000 à construtora Valor, responsável pela obra. A imagem do abandono é consequência do escândalo de corrupção que, segundo o Ministério Público, deixou um prejuízo de pelo menos R$20 milhões aos cofres públicos em obras de 7 escolas do Estado. O Ministério Público protocolou ontem 7 ações civis na Justiça. Com base em provas levantadas por laudos periciais, depoimentos e quebra de sigilos bancários, os promotores pedem o pagamento de mais de 41 milhões de reais por danos morais e materiais de 18 pessoas e 3 empresas suspeitas de participar do esquema. Os envolvidos no escândalo conhecido como Quadro Negro podem responder por improbidade administrativa, que é o mau uso do dinheiro público. Nas ações, os promotores descrevem como os desvios teriam sido feitos. Para o Ministério Público, o então diretor da Secretaria de Educação, Maurício Fanini, em conluio com a empresa Valor, manteve um sistema de fraude na execução de obras de construção, reforma e ampliação de escolas estaduais. Para isso, segundo a ação, eram produzidos laudos de medição falsos, sem que a empresa Valor tivesse executado as obras contratadas com a Secretaria de Educação. Para o Ministério Público, o esquema teria começado em Bituruna, região sul do estado. A empresa venceu 10 licitações na cidade, no período em que o prefeito era Rodrigo Rossoni, filho do secretário-chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni. Na época, Rossoni era presidente da Assembleia Legislativa e teria apresentado o dono da construtora Valor, Eduardo Lopes de Souza, ao então diretor da Secretaria de Educação, Maurício Fanini. Aos promotores, Fanini confirmou em depoimento a forma pouco convencional como teria sido apresentado a Valor. Ele disse que recebeu um telefonema do então presidente da Assembleia, Valdir Rossoni. No gabinete na Assembleia, Rossoni teria dito: "Olha, eu tenho uma empresa que está fazendo um bom trabalho lá em Bituruna e quer participar das obras do Estado." Fanini teria dito que a empresa veio com a indicação do então presidente da Assembleia. Para os promotores, essas interferências políticas seriam determinantes para que a Valor fosse admitida nas licitações da Secretaria de Educação. Os promotores relatam ainda como a empresa Valor vencia as licitações das quais participava. A empresa oferecia significativos descontos, que beiravam o limite legal máximo, que era de 30%. Com isso, afastava o interesse eventual de empresas concorrentes. Outra vantagem, dizem os promotores, é que a Valor sabia antecipadamente que não construiria as obras que venceria. A fraude, segundo o Ministério Público, foi cometida da maneira mais escancarada possível. Nenhuma das obras que a Secretaria de Educação contratou com a Valor até hoje foi entregue. Apenas algumas paredes erguidas, sem piso, sem acabamento. Uma estrutura abandonada, tomada pelo mato e que se tornou um lugar frequentado por usuários de drogas. Isto é o que restou da construção do Colégio Estadual do bairro Jardim Paulista, aqui em Campina Grande do Sul. Em 2014, engenheiros da Secretaria de Educação estiveram aqui, fizeram uma medição e apontaram que a obra estava 93% pronta. E o Estado pagou por esta construção mais de R$4,5 milhões à construtora Valor.
Na ação, os promotores destacam ainda os aditivos aos contratos, dinheiro que vinha além do que foi contratado, e fizeram o Estado pagar ainda mais por obras que mal saíram do chão. Em 2014, a empresa Valor protocolou 8 pedidos de aditivos, alegando erros nos projetos. A justificativa, de acordo com o Ministério Público, era falsa, porque as obras sequer estavam sendo realizadas e, por isso, seria impossível apontar defeitos. Esses aditivos foram calculados de acordo com a ação nos limites máximos da lei, isto é, 25% do custo da obra. Para conseguir esse dinheiro extra, a solução encontrada, ainda de acordo com o Ministério Público, foi aproveitar a devolução de verba residual feita pela Assembleia Legislativa. Em 2014, o então presidente da Assembleia, deputado Valdir Rossoni, devolveu ao governo do Paraná 230 milhões de reais, resultado, segundo os deputados, de economias feitas ao longo do ano. O checão foi entregue ao governador Beto Richa no fim do ano. Na ação, os promotores destacam que a decisão política de utilizar a verba devolvida da Assembleia foi demonstrada numa mensagem eletrônica. No e-mail encaminhado pela Secretaria de Educação à Secretaria da Fazenda, a chefe do Grupo de Orçamento Setorial, Marilei Moreira, pede a liberação de recursos para atender às obras e cita: tem alguns processos de aditivos que o deputado Plauto Miró, primeiro secretário da Assembleia, falou com o secretário Sebastiani, na época secretário da Fazenda. Já foi acertado o repasse financeiro, via Assembleia, para atender obras conforme a relação abaixo, diz o e-mail. Na relação, 6 obras feitas pela construtora Valor. No depoimento aos promotores, o então secretário da Fazenda, Luiz Eduardo Sebastiani, confirmou a interferência de Plauto Miró para liberar o dinheiro para os aditivos. Quando o promotor pergunta se Sebastiani sabe dizer se essa disponibilidade financeira viabilizada por esse orçamento veio mesmo desta devolução da Assembleia, ele responde: certamente, para um deputado, no caso Plauto, deputado Plauto ter interferido, porque era público esse processo. Os promotores também afirmam que os aditivos que liberaram ainda mais dinheiro para Valor foram aprovados em bloco, o que contraria a lógica, já que, em tese, cada obra tem um percurso e um percalço diferente. Para o Ministério Público, foram desviados com o esquema 20.630.000 reais dos cofres públicos. Desses, 14 milhões foram para a remuneração ilícita de agentes públicos. No documento, os promotores afirmam que tamanha derrama só teria sido possível diante da existência de um sistema de fraudes que gozava de interferências administrativas e políticas. O então diretor da Secretaria, Maurício Fanini, teria sido um dos maiores beneficiados do escândalo. O Ministério Público apurou que Fanini teria se apropriado de, no mínimo, 3 milhões de reais que circularam em contas correntes movimentadas por ele. Para os promotores, o ex-diretor pode ter recebido ainda mais dinheiro que não tenha circulado por suas contas correntes, mas que tenha sido usado em proveito próprio ou de terceiros. Fanini é apontado como o braço público da fraude e, segundo o documento, contava com sua facilidade de contato com políticos. Se dizendo representante do governador Beto Richa, o então diretor da Secretaria de Educação desorganizou o controle interno, dando funções a pessoas diretamente relacionadas a ele e que pudessem prestar-se ao papel. O Ministério Público afirma ainda que Fanini exercia influência na secretaria, fazendo uso da amizade pessoal que mantinha com o governador. Os promotores afirmam que foram identificadas fotografias que demonstram grau elevado de intimidade. São fotos de viagens a Aruba, as Ilhas Virgens Britânicas, em que Maurício Fanini aparece ao lado do governador. De acordo com o Ministério Público, a função hierárquica do ex-diretor da Secretaria de Educação permitiu o desvio de verbas destinado à construção de escolas para interesses privados, seus e de terceiros.
O Ministério Público também pede a condenação de outras 17 pessoas, entre elas Eduardo Lopes de Souza, dono da construtora Valor, Jaime Sunier Neto, ex-superintendente da Secretaria de Educação, e Sérgio Galante Tóquio, secretário municipal do Meio Ambiente de Curitiba. Está nas mãos da Justiça o retrato de um desvio milionário que espalhou escolas fantasma por todo o estado. Vamos ao outro lado dessa história. O governador Beto Richa, o secretário-chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, e o deputado Plauto Miró não são alvos dessas ações do Ministério Público. Por meio da assessoria de imprensa, o governador Beto Richa afirmou que não tem compromisso com o erro de ninguém e que se alguém errou, é essa pessoa que responda pelos seus atos. Já Valdir Rossoni afirma que não há irregularidade nas obras realizadas em Bituruna durante a gestão de Rodrigo Rossoni e que Rodrigo não era mais prefeito da cidade quando as obras foram iniciadas e concluídas e, portanto, não realizou nenhum pagamento. Sobre os valores referentes à economia da Assembleia Legislativa, Rossoni informou que não há como direcionar recursos para obras específicas por se tratar de um caixa único do Executivo. Valdir Rossoni também disse que renuncia imediatamente ao cargo público se houver qualquer prova de envolvimento dele em irregularidades nestas obras. O deputado Plauto Miró Guimarães Filho disse que desconhece a existência das ações judiciais citadas na reportagem e que não vai se manifestar. A Secretaria de Educação informou que foi a primeira a investigar os indícios de irregularidades e que encaminhou ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas as informações apuradas por uma auditoria interna, aberta em 2015. Ainda segundo a Secretaria de Educação, depois do episódio houve o reforço do controle interno e das auditorias. Jaime Sunier afirmou que, quando era superintendente da Secretaria de Educação, levantou as irregularidades e fez a denúncia dos desvios. Sunier afirmou ainda que, no processo criminal, o juiz entendeu que não houve nenhuma irregularidade na gestão dele. Ele informou que está à disposição para qualquer esclarecimento. A defesa de Eduardo Lopes afirmou que só vai se manifestar depois de ter acesso às ações. Por meio da assessoria de imprensa, o secretário Sérgio Galante Tóquio disse que só vai se manifestar quando for citado oficialmente nesse caso. E a assessoria de imprensa da Assembleia Legislativa também disse que não tem conhecimento das ações. Nós não localizamos Marilei Moreira e Luiz Eduardo Sebastiani. Eles são testemunhas nesse processo e não são alvos da ação. Já Maurício Fanini e os advogados dele não foram localizados para comentar o caso. O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, Fundepar, informou que as obras para a conclusão dessas escolas estão em processo de licitação.